Olá, meu primeiro ano! Tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Espero que estejam todos se cuidando, lavando bem as mãos, ficando em casa. Não vamos dar mole para esse coronavírus, tá? A partir de agora, eu dei uma modificada na apresentação das nossas aulas. Como vocês podem ver aí, eu não estou mais colocando o meu vídeo apresentando a aula para vocês. Por que que eu fiz isso? Né? Alguns alunos têm problema de limitação de banda. E aí, eu não colocando meu vídeo, a apresentação e os vídeos que eu estou fazendo ficam muito mais leves. Então, o acesso a esses vídeos é muito mais fácil para essa galera que tem limitação de banda. Tá ok? No entanto, eu coloquei aqui para vocês também o meu Facebook. Tá aqui, ó, prof.geoguto, tá? É uma página que eu fiz só para responder questionamento dos alunos. Entra lá, curte a página e aí, se você tiver qualquer dúvida, entre em contato comigo. Pelo Facebook é bem mais rápido, você pode interagir comigo também pelo Google Classroom, lá na nossa sala de aula. Vocês já viram que eu respondo sempre que é possível, não deixo ninguém sem resposta. Mas pelo Facebook é mais rápido, porque eu estou sempre com o celular, né? E pelas redes sociais você já faz a pergunta, eu recebo a notificação no meu celular e já consigo responder a você. Tá ok? A gente vai entrar agora no conteúdo do segundo bimestre, tá? E nessa primeira aula, a gente vai trabalhar com a introdução à climatologia. Tudo bem? Vamos começar? Primeiro a gente vai falar de tempo e clima. É muito comum ver o uso dos termos tempo e clima para designar o mesmo estado atmosférico. Tempo e clima são elementos que se complementam na descrição do ambiente atmosférico. Esses conceitos, porém, referem-se a condições diferentes do ambiente, e usá-los como sinônimos é errado, tá? Tempo refere-se a um estado momentâneo das condições atmosféricas. Já o clima é duradouro, tratando-se de uma sucessão habitual de tempos. Em outras palavras, o tempo muda e o clima não. Então vamos lá. O clima ele é perene. O clima tropical ele sempre vai ser tropical. O clima equatorial ele sempre vai ser equatorial. Quando a gente fala em tempo, tá? A gente pode usar o termo tempo atmosférico, tá? É um tempo atmosférico, ou seja, uma condição efêmera da atmosfera, uma condição temporária, né? A gente pode acordar de manhã, tá um sol maravilhoso e no final da tarde chover. Então, o tempo mudou. No entanto, o clima continua sendo o mesmo. Então, por exemplo, o clima típico do estado do Rio de Janeiro é o clima tropical, tá? A gente está aqui no clima tropical, então se eu acordo de manhã, tá muito sol, é o clima tropical? É, só que está com tempo bom. Se no final da tarde, né, começam a surgir nuvens no céu, o tempo mudou? Mudou. Mudou o tempo para nublado. E o clima? O clima continua sendo tropical. Chegou a noite, choveu. O tempo mudou para tempo chuvoso. Mas e o clima? O clima continua sendo tropical. Então, tempo é uma condição temporária, né? Efêmera, né? Já o clima, ele é perene, ele não muda, tá? O clima, então, ele é uma série, um conjunto de tempos daquela determinada região. Tudo bem? Tempo designa o tempo atmosférico ou meteorológico de determinado momento, ou seja, tempo chuvoso, tempo quente, tempo ensolarado, tempo úmido, tempo frio, tempo seco, exatamente o que a gente falou no slide anterior. Clima reúne um conjunto de informações sobre os diferentes tipos de clima: clima tropical, subtropical, desértico, polar, equatorial, temperado e etc. Trocando em miúdos, o tempo está relacionado com as condições meteorológicas daquele momento. Já o clima está relacionado com as condições climatológicas, que são uma série de tempos daquela determinada região. Dessa forma, o tempo influencia o clima e o clima é caracterizado pelos tipos de tempo de uma região. Foi exatamente o que eu falei para vocês, certo?
Então, o clima ele é um conjunto de tempos daquela região. O tempo ele muda a toda hora. A gente pode ter, como eu expliquei anteriormente, 3 tipos de tempo, né, no mesmo dia, né, e o clima ser o mesmo sempre. Quando nós dizemos hoje faz muito frio, estamos falando das condições meteorológicas e momentâneas do local. Isso é do tempo, tempo atmosférico, tá? Não confundam isso com o tempo cronológico. O tempo cronológico é o tempo do relógio. A gente está falando aqui de tempo atmosférico, tá ok? Então, tempo atmosférico. No entanto, se dizemos faz muito calor aqui nessa época do ano, a gente está falando do clima, né? Na sentença, o Brasil tem um clima tropical, porém hoje faz muito frio. Refere-se ao clima e ao tempo. Qual é o clima? Clima tropical, está descrito aqui, né, que foi inclusive o que eu usei como exemplo. No entanto, hoje faz muito frio. Então é o tempo, tá ok? O clima ele é influenciado por alguns elementos que se manifestam na atmosfera da Terra e provocam alterações imediatas nas condições meteorológicas. São eles: radiação, umidade, temperatura e pressão, tá? A gente vai especificar isso nas aulas mais para frente, tá? Mas assim, a radiação é o que o Sol manda para a gente, umidade é a quantidade de umidade que tem na atmosfera, que a gente chama de umidade relativa do ar, né? Temperatura, que é o calor, tá? E a pressão atmosférica, que é a quantidade de pressão, né? Que pode fazer com que surjam ventos ou que não tenha ventos, ok? Contudo, não são apenas os elementos climáticos que influenciam o clima. Há também fatores climáticos que correspondem às condições que provocam alterações e que determinam os elementos climáticos. Ou seja, são os fatores que condicionam as condições atmosféricas de um dado lugar. Né? Ficou feio, né? Condicionam as condições, mas está valendo. Resultando, então, no seu clima. Então, quer dizer, o que é que influencia e resulta no clima? A altitude, a latitude, a maritimidade e a continentalidade. Isso aqui a gente vai trabalhar muito especificamente. As correntes marítimas, a localização geográfica e as massas de ar. A gente vai ter aulas específicas sobre esses elementos, tá bom? Esses elementos, eles causam fenômenos atmosféricos, como as precipitações, as frentes, pode ser frente fria ou frente quente, e as inversões térmicas, que nós vamos ver também nas próximas aulas, tá ok? O importante é vocês lembrarem, né, dessas coisinhas aqui, tá? O que influencia no clima, os elementos da atmosfera, né, radiação, umidade do ar, temperatura e pressão, e também, né, a altitude, latitude, maritimidade, continentalidade, correntes, localização e massa. A gente vai entrar nisso mais especificamente lá na frente, tá? Mas isso é super importante, tá ok? Espero sinceramente que vocês tenham entendido. Caso tenha dúvida, corre lá na sala do Classroom e me pergunta, ou vai lá na minha página do Facebook, se eu não me engano, para achar mais rápido, é só botar @prof.geoguto e vai me achar, curte a página, me pergunta, que eu vou estar pronto para responder a vocês, tá? No mais, espero que todos estejam se cuidando e que tenham todos uma excelente semana, né? Por, com muito cuidado, com muita saúde, tá? E tenham todos bons estudos. Espero vê-los em breve. Um forte abraço. Tchau, tchau.